Queria que você estendesse as mãos para mim agora, nesse momento. Essa palavra foi difícil de ser gerada. Ela veio para mim hoje às 5 horas da manhã, 5h40 da manhã. Essa palavra, enquanto eu estava dormindo, eu me acordei com essa voz, essa palavra no meu coração. E eu sei que é uma palavra de resgate agora. O Senhor vai resgatar muitas vidas. Eu queria que você intercedesse pela minha casa, pela minha vida. Pai, eu quero reconhecer diante das minhas irmãs aqui, Deus, que eu não tenho nada de mim mesma. Que eu sou uma mulher dependente de Ti, Deus. Que eu não me sinto capaz de estar aqui, Pai. Que toda a minha segurança está agarrada a Ti, Deus, todas as quintas-feiras, Pai. Eu não sei fazer, Deus, eu escolho depender de Ti, Deus. Eu abro mão do meu medo, eu abro mão, Senhor, para que o Senhor faça em mim, para que nessa minha fraqueza, o Senhor possa ser forte e fazer a Tua vontade. Em milhares e milhares e milhares de vidas, Deus, que ouvirão essa palavra não somente hoje, mas aonde essa palavra for alcançada, quem sabe em 2022, 2023, 2024, essa palavra vai estar viva e vai ainda fazer muito fruto, vai ainda produzir a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É de uma alegria muito grande, eu estou aqui todas as vezes. Mas sabe o que acontece? Às vezes as pessoas falam assim para mim: nossa, mas tu ainda fica nervosa, tu ainda treme. Não é o fato de estar nervosa, é o fato de que todas as vezes não sou eu que faço, é Ele que faz. Então todas as vezes eu entro num lugar de dependência, que é Ele que faz, não eu, porque eu não saberia produzir isso. Então eu preciso que Ele venha. Sabe quando você vai fazer algo e você não sabe fazer e você está esperando quem faz? É assim todas as vezes. E Deus está chamando mulheres assim, homens assim, que não são fortes na sua própria força, na sua capacidade, mas são os homens e mulheres que dependem de Deus. Eu sei que hoje tem muitos homens aí me assistindo, né, ao lado das suas esposas. Se ela te obrigou a assistir a reunião, libera ele em nome de Jesus. Amém? Não fique aí obrigado. Mas se você quer estar aqui, essa unção vai pegar você também. Essa reunião hoje e todas as online não é só para mulheres, é para os homens também. Que essa unção pegue você. Eu quero dizer algo para você. Eu estava dormindo e desde ontem à noite eu falei: Deus, qual a palavra, meu Pai? E não vinha nada. Eu me sentia tão seca, tão vazia. Deus, o que eu vou falar? Eu não tenho o que dizer. E o Espírito Santo me conduziu, falou: vai descansar, filha. Eu fui deitar, fui descansar com aquilo no meu coração. E quando era 5h40 da manhã, eu acordei com uma palavra e o título da mensagem: não perca o seu propósito. E a passagem que veio no meu coração, você não precisa abrir agora, nós vamos falar mais dela depois. Mas foi quando José e Maria perderam Jesus no templo. No meio de toda aquela festa da Páscoa, eles iam a Jerusalém, e eles estavam tão distraídos com a festa, com os rituais religiosos, e de repente, eles esquecem de Jesus, eles se distraem e esquecem, e eles vão embora e deixam Jesus no templo. E Deus falou assim comigo: filha, tem bastante pessoas que me esqueceu dentro da igreja, que fica comigo quando tem culto, festa religiosa, mas depois se distrai e vai embora. E não me leva junto, me esquece. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez nesse tempo de pandemia, você já viu como que no começo todo mundo orou, fez campanha de oração, fez jejum, fez relógio de oração. E parece que agora está tão bom ficar em casa. Está tão bom algumas coisas. E o Senhor está falando assim para mim: será que você não me esqueceu dentro da igreja, dentro do templo? E você precisa me buscar novamente? Quantos de nós estamos distraídos com as últimas notícias, com aquilo que tem acontecido, e nós esquecemos dele? Você foi criada para um propósito. A sua vida não foi um erro. Eu tenho ouvido tantas mulheres falando: eu não sei meu propósito. Se eu te contar a minha história. E aí eu
Esses dias eu recebi um testemunho que me impactou. Uma moça me procurou dizendo que a mãe dela faleceu. E ela tinha 8 anos, a irmã 9 anos. No dia que a irmã dela faleceu, o pai dela chegou para ela e falou: agora vocês são as minhas esposas. E começou a abusar das meninas. E ela disse que ela conseguiu sair desse lugar com 18 anos, 17, 18 anos. E ela, totalmente destruída, ela encontrou o Senhor. E hoje essa moça, ela restaura crianças, restaura vidas. Nós não temos noção do que Deus pode fazer com a nossa vida. Deixa eu falar, você não é um erro, você não foi um erro. Mas Deus tem um propósito para cada uma de nós, está muito claro para mim. Cada uma de nós, Deus levantou algo para nós. E é tão triste quando nós vemos que, quando nós renunciamos o que Deus deu para nós, nós não queremos. E nós queremos o que é do outro. E isso é tão interessante, gente, que quando a gente é criança... Eu lembro que eu tenho uma prima que tem 9 meses de diferença de mim. E tudo que a gente ganhava no Natal tinha que ser igual, porque era choro. Porque até a cor tinha que ser igual, porque a gente ia chorar. Porque a gente ia se disputar. Nós nascemos com isso. E quando Deus diz: ei, o que eu te dei é teu. Você não precisa querer o que é do outro é o do outro. E deixa eu te falar algo. Aprenda a admirar, a celebrar o que é do outro sem querer para você. Aprenda a dizer assim: ó, que lindo, que bom. Ficou maravilhoso em você. Mas não é para mim. O que eu tenho é isso. Sabe? O amor de Deus, ele é incrível, que você vai perceber que o amor de Deus, ele não é... Ele é expresso não em palavras. Você vai ver Deus expressando que te ama em atitudes. Você vai ver o tempo todo Deus expressando que te ama em atitudes. E eu estava pensando nisso, no carinho de Deus. Quando você começa a andar com Deus e tem intimidade com Ele, você vai perceber que chega alguns dias, no final do dia Ele faz um carinho para ti. Esses dias eu estava pensando em algo, eu falei: ai, que vontade de comer tal coisa. Ai, que saudade de comer aquilo. Quando chega no final da tarde, alguém vai me dar um pacote daquilo. Aí a gente pensa assim: ai, coincidência, eu estava falando disso. E Deus estava falando assim: ei, eu te amo, me preocupo com você, cuido de você. A forma de Deus dizer que nos ama é cuidando da gente. Às vezes é uma mensagem que você recebe de alguém, um telefonema, na hora certa. Esses dias eu estava desanimada com um projeto que eu tenho. Muito desanimada. Falei: não vai dar certo esse projeto. Ih, vai demorar. Eu queria tanto que ele saísse, Deus. Mas agora, né? Agora foi tudo por água abaixo. E aí, no mesmo dia que eu estava falando isso, eu recebo uma mensagem. Foi engraçado que era 1h24 da tarde. Eu sou detalhista, né? Aí a pessoa disse assim: sonhei contigo. Sonhei que... Ela falou o que era. Estava pronto. Você estava muito feliz. Era lindo. Falei: uau. Quando era 1h26, eu recebo um áudio. Ei, Vivi, estava orando por você aqui. E eu sonhei essa noite que você estava num negócio pronto, que é o projeto. E Deus falando assim comigo: ei, eu não esqueci de você. Eu não esqueci daquilo que eu tenho para você. Te amo, filha, estou contigo. Ainda que pareça que nada está acontecendo, eu estou no comando. E lá em João 14:15, ele diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E a forma de amar Deus é da mesma maneira. Ele não aceita que você diga: ai, como eu te amo, Deus. Você é maravilhoso, Deus. Eu te amo. Com todas as minhas forças eu te amo. De todo o meu coração eu te amo. Mas Ele vai receber esse amor quando eu obedecer a Ele. A Bíblia vai falar, Jesus diz de uma parábola que mexe comigo. Existiam 2 filhos. E o pai pediu: vai lá e faça algo. E o filho disse: pai, eu não vou fazer.
Não vou. O filho virou as costas, sentiu um temor, foi lá e fez. O outro disse assim: pai, eu vou correndo, eu faço, pode deixar. Virou as costas, não fez. E Jesus faz uma pergunta: qual desses filhos agradou ao pai? E a resposta é que aquele que disse que não ia, mas foi. Às vezes você até tem palavras meia duras, mas você é um coração. Você tem palavras, já viu quando a gente dá sentença para os filhos, mas não faz? Tu vai ver, eu nunca mais te dou isso. Não faça isso, porque você vai dar de novo. O Espírito Santo, é incrível como a gente quer viver um evangelho raso e Deus quer chamar a gente para o profundo. Se você tem vivido um evangelho de palavras, o Senhor quer te levar para um lugar de atitudes, um lugar de entrega e de renúncia. Se o evangelho está confortável para você, tem alguma coisa errada. Se ele está se encaixando perfeitamente na sua vida, está errado. Porque vai ter momentos que você vai ter dores, que você vai perguntar: será Deus? Eu digo que das 5 linguagens do amor que nós aprendemos, tantos, né? Pessoas estão me ouvindo, tantos lugares você aprendeu sobre as 5 linguagens do amor. A linguagem do amor de Deus é a obediência. Ele se sente amado quando nós o obedecemos, ele se sente amado. E isso faz todo sentido no seu chamado. Porque é interessante que depois, na continuação do versículo, diz assim: e porque me amam. Então, primeiro você ama obedecendo. Daí ele fala assim: e porque me amam, serão amados do meu Pai. E eu também os amarei. E me revelarei a cada um deles. Você quer a revelação de Deus? Comece a obedecê-lo. Comece a amá-lo com menos palavras e mais com verdade. Aquela mulher junto ao poço, a samaritana, indo buscar água no sol do meio-dia, cansada. Mas ela não podia buscar água pela manhã, porque ela não era uma mulher digna. Jesus está esperando ela no poço. A nossa mente religiosa não entende. Porque com certeza eu e você íamos escolher a mulher mais temente a Deus daquela região. A mulher que está lá e Deus: não, eu quero escolher aquela mais rejeitada. E ele fala assim para ela: me dá água. E ela olha para ele e diz: mas você está falando comigo? Ninguém fala comigo. E ele falou: ah, se você soubesse quem está te pedindo água. Existem algumas coisas que Deus pede para você, tão simples. E Ele só quer que você obedeça. E aí Ele olha e pensa, Ele olha para você e diz: ai, se você soubesse quem está te pedindo isso. Eu lembro quando eu estava com a minha vida toda destruída num culto, vivendo uma vida errada, longe de Deus, mas eu estava dentro da igreja. Religiosa, fazendo uma campanha. Ele me olhou e disse: essa moça está com a vida toda enrolada. E ele falou assim comigo, aquele dia eu ouvi a voz de Deus, como faz muito tempo eu não ouvi. Ele falou: dá o controle da tua vida para mim, filha. E de certo ele pensou: se você soubesse quem está te pedindo o controle da tua vida. Se você soubesse os sonhos e planos que eu tenho para ti, filha. O Espírito Santo está resgatando mulheres hoje. O Senhor quer se revelar a você, revelar quem Ele é em você. Aí eu acho engraçado que tem pessoas que chegam para mim e falam assim: qual é o meu propósito? Fala para mim, pastora, qual é o meu propósito? No Instagram, eu vou lá, posto uma foto, eu com as minhas filhas. Elas assim, ó, responde o meu direct. Às vezes eu, com misericórdia, eu vou lá. No direct está assim: pastora, qual o propósito? Como que diz qual o propósito? Sabe como é que descobre? Quando você anda com Jesus. Você não precisa saber o seu propósito para você seguir Jesus, só precisa seguir Jesus. Ele não falou assim: ei Pedro, quando tu descobrir o teu propósito, me segue. Ele falou: Pedro, me siga. Ele está falando para você: ei, siga-me.
Anda por onde eu andei. Por onde eu caminhei. E você vai descobrir quem você é no meio do caminho. A obediência te faz conhecer o coração de Deus ao teu respeito. E aí a gente se pergunta, perder o propósito é possível? Porque 5h40 da manhã entrei numa guerra. Eu falei, Deus, como é que eu vou falar isso? Perder propósito? É possível alguém perder o propósito? E eu quero dizer para você que a Bíblia diz que sim. A Bíblia não nos esconde nada. Você pode confiar nesse livro totalmente. Eu sei que tem pessoas falando que existem erros. Não acredite. Você pode confiar nesse livro, sabe por quê? Jesus não escondeu nada. Deus não escondeu nada. Os erros, os acertos, as coisas mais vergonhosas estão aqui, de homens e mulheres. A Bíblia não esconde nada, inclusive as pessoas que tiveram as suas vidas perdidas por suas próprias escolhas também estão aqui. Como aquelas que tiveram as suas vidas resgatadas por suas escolhas. E eu começo a ver que Saul perdeu o propósito. Absalão perdeu o propósito. Mical perdeu o propósito. Vasti perdeu o propósito. Sansão perdeu também. E eu podia enumerar várias pessoas aqui, e tantos outros. Mas deixa eu te falar uma coisa. O maior inimigo do seu propósito não são pessoas. Nós temos, claro, nosso inimigo da nossa alma, que é Satanás. Mas ainda ouso dizer que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, as nossas escolhas, quem nós somos. Quando Deus nos unge, deixa eu falar algo para você, quando Deus te escolhe, você que está aqui, você que está me ouvindo, Deus escolheu você. Você está aqui porque você é escolhida. Onde você estaria se Ele não tivesse te achado? Você pode pensar agora onde você estaria? Que tipo de amizade você teria? Onde você estaria agora? Se você não tivesse sido chamada e escolhida, aonde você estaria agora? Aonde? Mas Ele te chamou para perto. Ele te chamou para perto dEle. E sempre quando Deus nos chama para perto, quando Ele levanta um propósito, juntamente, não se esqueça, a oposição vai se levantar. A oposição se levanta da mesma maneira. Enquanto você está perdido, você já é ganho. Sua vida. Mas quando você entra para esse lugar, existe uma oposição que quer que você não viva os propósitos de Deus. Foi assim com Esther. Esther se levanta dentro do palácio, se levanta também Ramã para ser o opositor. E Deus levanta Davi, então levanta um Golias, levanta Saul para ser o opositor. E levanta Noé para trazer salvação e pessoas rindo deles. Oposição. E Deus levanta um copeiro humilde e simples para restaurar um muro de uma cidade inteira. E se levanta opositores. E Deus levanta Jeremias, um profeta chorão. E se levanta oposição. E se levanta Moisés para ser um libertador. Mas também se levanta um faraó para opor. Todos nós temos inimigos do propósito. E sabe por que nós falhamos às vezes? Porque nós não entendemos isso. Nós vivemos um evangelho de Disneylândia. A gente vive um evangelho assim, ai, tudo perfeito. Ai, não existe. Aí, tem até um versículo que diz, ei, não entendo vocês. Parece que vocês agem quando vocês são perseguidos como se estranha coisa acontecesse. Não é estranho, isso é natural, porque perseguiram o mestre de vocês. Perseguiram Jesus. O que você pensa que vão fazer com você? Nós temos inimigos do propósito. E eu quero falar rapidamente de alguns inimigos aqui.
O primeiro inimigo que vem, ele quer nos fazer nos mover na hora errada. O primeiro inimigo quer nos mover na hora errada. Eu quero dizer para você que a coisa certa na hora errada é a coisa errada. Saul perdeu seu propósito por se mover na hora errada. Se preocupou mais com a sua reputação do que com a vontade de Deus. Sabe, são homens e mulheres que não estão preocupados com o propósito e muito menos com o tempo. Eles querem a popularidade. Eles querem o glamour. Eu já caminhei por tantos lugares, gente. Eu vou falar. Que homens e mulheres usam do ministério, do microfone, de uma posição eclesiástica, uma promoção pessoal, para uma realização pessoal. Eles não estão preocupados com o que Deus pensa. Eles querem ser aclamados. E aí, quando a gente vai conversar, os interesses logo vêm à tona. E eu fico assim, meu Deus, que mundo é esse? Eu lembro que ano passado eu chorei muito. Eu pedi para muitas pessoas orarem por mim, me guardarem. Eu disse, Deus, não quero cair nesse mundo, não. Não quero cair no mundo gospel. Não quero. Eu quero é ser discípula de Jesus e caminhar com Ele. Eu ainda acredito em ministros que não cobram para ministrar. Eu ainda acredito em ministros que pagam um preço para caminhar numa integridade, numa verdade. Eu ainda acredito em um povo que ama mais a Deus do que a popularidade. Eu acredito ainda que existem homens e mulheres escondidos que vão se levantar no tempo certo. E eles serão cheios do Espírito Santo. Eles terão uma autoridade jamais vista. E eles falarão como Jesus, ei, aí vem aquele que comanda o mundo, mas ele não tem nada de mim. Homens e mulheres que não têm nada com as trevas. Saul se perde porque ele sacrificou na hora errada por medo do que o povo ia pensar dele. Esses, infelizmente, perdem o propósito. Sabe? Quantas vezes você falhou, perdeu relacionamentos, oportunidades e tantas coisas na sua vida porque se você se moveu na hora errada. Eu já até contei aqui do sítio, de casa de recuperação de mulheres, que Deus falou, estou te fazendo uma restauradora de mulheres. Eu falei, uau, é um sítio. Só Deus sabe, se vai nas minhas antigas ministrações, vai saber o que aconteceu no sítio. E eu pensei, agora, o que está acontecendo? Me movi na hora errada. Saí na hora errada. Abri na hora errada. Falei na hora errada. Quem é casado aqui sabe o quanto custa uma palavra na hora errada. Às vezes um final de semana bicudo. Às vezes uma tristeza. Gente, fala uma coisa para vocês. Pai e mãe a gente não exorta. Certo? Dá um joinha aí. Ok? Aprende isso comigo. Pai e mãe, a gente não dá lição de moral, não. Pai e mãe, a gente só fala quando é perguntado e a gente dá nossa opinião com muita honra e cautela. Às vezes, quando eu vejo alguma coisa, eu falo, mãe, quem sabe? Porque eu já errei nisso. Já me senti mãe do meu pai e mãe da minha mãe, cheia da razão, e já feri. Hoje eu entendo que minha postura é de filha. Então eu quero te falar. Honre o seu pai e a sua mãe. Honra. Não importa. Sei que você vai ter muitas coisas para me falar. Honre. E quantas vezes você falou coisas que você queria ter engolido aquilo na sua mãe, o que eu falei? Ou às vezes numa conversinha com a amiga, um comentário infeliz sai da sua boca, a outra já fica braba. Já viu como é que é? Aí você,
a pior coisa é eu saber que eu feri alguém, eu fico mal. Enquanto eu não resolvo com a pessoa, eu não durmo. Eu sou assim. Eu tenho que falar. Falar na hora errada. E mais do que isso, sabe, gente? Às vezes você aborta um processo, aborta um propósito, porque você abriu ele na hora errada, falou na hora errada, fez na hora errada. Então, mas eu aprendo uma coisa em relação a isso. Esther me ensina um segredo precioso sobre a hora certa. Porque quando você já viu o filme de Esther, não ficou meio intrigada com tantos jantares que ela fez, até ela revelar o que ela queria? Falei, para que tudo isso? Mas Esther, ela entendeu, ela estava sendo guiada por Deus. E é tão interessante que em Esther 6:1, a Bíblia diz assim, naquela noite. Todo mundo aqui já teve naquela noite, naquele dia. Todo mundo teve uma intervenção de Deus específica. Você vai contar a sua história e vai dizer, então, naquela noite. Só que esses naquela noite só acontecem quando existe um preparo anterior. Porque você vai olhar para Esther e você percebe que ela criou um momento para que a hora certa e o favor de Deus viesse sobre ela. Ela criou com oração. O favor é concedido quando a preparação é usada no momento certo e cumpre o propósito. A preparação de Esther nos ensina para vencer o inimigo e se mover na hora certa. Comece com oração. Nas coisas pequenas, tá? Às vezes lá em casa, quem é mãe de adolescente sabe do que eu vou falar. Às vezes vem aqueles pedidos, mãe, posso dormir na casa do fulano? E você não quer que durma na casa do fulano, porque a casa do fulano é complicada. Mãe, posso viajar com o ciclano? Daí você não. E às vezes eu digo assim, Deus, eu não quero responder. Não quero que a mãe, às vezes a mãe superprotetora responda. Eu quero que o teu espírito responda. Me ensina a caminhar no teu espírito. A ouvir a tua voz. Se você vencer, preparar o caminho com oração e agir na hora certa, os seus propósitos não vão ser abortados. Segundo inimigo, a carência é inimiga do seu processo, do seu propósito. Quando você é carente, você se torna refém de sentimentos, pensamentos. E sabe, às vezes eu encontro mulheres cheias de Deus, assim, que tem não só uma unção, mas elas são dotadas de uma graça para algumas coisas, elas têm umas habilidades que eu fico assim, uau, que lindo. E me lembra muito a história de Sansão, porque Sansão era nazireu, todo nazireu era separado, tinha algumas coisas que o nazireu não podia fazer, depois você estuda lá na Bíblia. Ele era separado, guardado, cuidado. Os pais dele falaram assim, vamos perguntar para o Senhor como criar um menino. Mas Sansão tinha uma carência dentro do coração dele, que fazia ele deitar no colo errado. E contar os segredos para a pessoa errada, que era Dalila. Dalila era uma mulher do povo inimigo dos filisteus. Sabe, eu vou deixar um adendo aqui para as solteiras que estão me ouvindo. Nunca se relacione com alguém que o seu pai e a sua mãe não aprova. Nunca faça isso. Por amor a você e a sua linhagem, aos seus filhos, aos seus netos. Por mais que você chore, por mais que doa dentro de você, uma aliança errada pode comprometer todo um propósito de Deus na sua vida. Eu conheço quantas mulheres que os pais pediram, choraram. Filha, pelo amor de Deus, não se envolva, minha filha. O pai e a mãe não têm paz no coração. Quantos? E quantas meninas fugiram, quantas meninas se envolveram cedo e pagam preço de um homem que não é do povo de Deus, um homem totalmente distante, longe, que roubou o propósito, arrancou o que tinha dentro.
Se você é solteira, ainda há tempo para a sua vida. Escolha honrar os seus pais. Cuidado, porque Sansão se envolveu com a pessoa errada e perdeu o seu propósito. Agora eu quero falar para as mulheres que têm uma unção, foram levantadas por Deus, homens e mulheres. Cuidado com o colo que você coloca a sua cabeça. E colocar a cabeça no colo de alguém quer dizer que você confia naquela pessoa. E aquela pessoa até conta os teus segredos. Dalila dizia para Sansão, conta qual é o teu segredo, Sansão. E Dalila era tão manipuladora que ela dizia assim, se você não me contar é porque você não me ama. Você já viu relacionamento assim? Se você não ir lá comigo é porque tu não me ama. Se você não fizer isso para mim é porque você não me ama. Fuja, saia correndo, nem dê tchau. Sansão perde o seu propósito. A carência te faz colocar a cabeça em lugares errados, mas a intimidade com Deus te faz colocar a cabeça no colo certo, porque João andava com Jesus e a Bíblia diz que ele recostava a cabeça no peito de Jesus e ouvia segredos de Jesus. O Espírito Santo está alertando algumas mulheres, aonde você tem contado seus segredos, derramado a sua cabeça? Em nome de Jesus. Porque quando Sansão perde, conta o segredo para Dalila, a primeira coisa que ela faz é chamar os inimigos, furam os olhos dele. Ele fica totalmente cego. Cortam aquela unção dele e ele vai ser preso. E não só preso, ele é usado como um palhaço. Porque ele não consegue enxergar. Quantas e quantos estão assim, cegos. São palhaços na internet. Você perdeu o propósito, perdeu a unção, perdeu tudo. Porque você deitou a sua cabeça no colo errado. Contou segredos para a pessoa errada. O Espírito Santo, Ele tem o poder de restaurar você. Terceiro, a distração é inimiga do seu propósito. Eu não sei você, mas é extremamente fácil se distrair. Eu mesma, principalmente quando eu tenho que comer, tem que estar tudo desligado. Eu não gosto de comer com som, com nada. Eu gosto de comer em paz. Porque para mim a comida é um momento sagrado, comer. Então eu gosto de comer em paz. E ontem eu estava numa crise, porque as mulheres vão me entender, não tem aula, né, gente? Glória a Deus por isso, né? E os filhos estão em casa. Né? Eles estão em casa. E eu tenho uma filha de 5 anos que ela está muito feliz de estar em casa. E eu estou junto com ela em casa. E ela não esconde a alegria dela, porque toda hora ela me chama, toda hora ela agarra, toda hora, mãe, eu amo você, mãe, vem aqui, mãe, brinca, mãe, recorta, mãe, tira, mãe, bota, mãe. E mãe é assim, a gente ama eles, não vive longe deles, é a nossa vida, mas tem hora que a gente cansa. Mas a gente tem até medo de dizer que cansa. Porque quando eles estão doentinhos, você diz assim, ai, por que eu reclamei, né? Aí eu estava assim, Deus, eu tenho que escrever um livro. Deus, eu quero fazer um discipulado, aproveitar esse tempo com algumas mulheres. Deus, eu quero isso. E eu estou lá. E ela fala, mãe, aí eu vou mandar áudio. Não, tá bom, fulano. Mãe, só um pouquinho. A doçura tá bom, apagar esse áudio. Quem nunca apagou um áudio, porque você no meio do áudio fez uma assim, oi fulana, tudo bem? Cala a boca! Ai, apagar o áudio. E aí eu estava assim, Deus, e agora? Deus, não consigo fazer nada. Deus, eu estou mal. E é tantas coisas para distrair você. E eu quero dizer para você que nós podemos ser puxados de todos os lados e a distração é inimiga do propósito. Maria e José perderam Jesus porque estavam distraídos no meio da multidão. Feliz tinha acontecido e perderam Jesus. Em Lucas 2:41. Nós somos puxados de todos os lados. E uma coisa eu quero dizer para você, quem sabe nas próximas ministrações eu falo sobre isso. Deus tem falado comigo muito sobre remir o tempo e estabelecer prioridades.
Porque quando você conseguir remir o seu tempo, estabelecer prioridades, você não se perde dentro do propósito. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer uma coisa para você. Você que está em casa. E eu estava nessa situação, né? Agora eu vou terminar de falar. Deus falou assim comigo: a unção que eu derramo sobre você vem desse lugar com as tuas filhas. Fica tranquila. Que aquilo que você não está fazendo não é para você fazer. Isso não é distração. Isso é eu estou cuidando do seu coração. Você nunca perde por estar dentro da sua casa com os seus filhos e com o seu marido. E Deus vai providenciar o suspiro, o respiro. Alguém vai aparecer um dia e vai dizer: eu vou levar ele para brincar no parque. O Espírito Santo. Eu sei que tem mulheres cansadas me ouvindo. Você hoje limpou a casa e agora você olha para a casa, está tudo revirada de novo, não é assim? Você lavou a louça, vai lá ver como é que está a louça. Ei, não deixa essas coisas te roubar do propósito. Se tem louça é porque tem uma família maravilhosa que jantou e comeu. Que você tem filhos, você tem marido. Se tem bagunça é porque a casa tem vida. Uma casa arrumada muitas vezes não tem vida. Olha, não queria ter um showroom. Tem uma casa com vida. Lençol amassado, tapete, é vida, é casa. Entendeu? Seja grata pela sujeirinha que você está vendo aí. Eu lembro da Marli, né? Marli está aqui lá no fundo. Um dia ela falou assim para mim: eu estou chorando. Eu falei: por quê? Porque um dia o Gabriel vai casar. Eu falei: vai? Normal? Eu falei isso porque as minhas filhas eram pequenas. A água não tinha vindo para mim ainda, né? Ela assim, quando eu acordo de manhã, antes de trabalhar, tem uns pingos de café no chão que eu sei que é ele. Daí quando ele casar, eu não vou ter mais aqueles pingos de café no chão. Eu falei: meu Deus, que doida. Que eu não queria esses... Agradeço os pingos de café no chão. Porque vai ter um dia que, as suas águias vão bater asa e vão voar e o ninho vai ficar vazio. Viva o seu tempo. Viva esse tempo chamado hoje. Viva, abrace, beije. Eu não sei quando nós vamos ter outra oportunidade de ficar em casa como nós ficamos. Essa oportunidade é muito preciosa. Em nome de Jesus, não se perca pelas distrações, não se perca do propósito, não se perca, agarre ele com todas as suas forças. E o último, para terminar, foque no propósito e não no inimigo. Foque no propósito, não no inimigo. Eu queria que você abrisse comigo Neemias 4. Quem sabe, você está aí com o seu marido igual um 2 de paus. Abraça ele, gente. Deus está falando, né? Já mandou o seu filho calar a boca 5 vezes. Para. Depois você vê a mensagem, se você não conseguir escutar tudo. Ame aquilo que Deus te deu, zele aquilo que Deus te deu. Ei, marido, você também está aí do lado dela. Ame a sua esposa. Proteja ela. Eu quero falar uma coisa para os homens que estão me ouvindo. A mulher floresce muito, muito, com palavras de afirmação e amor e cuidado, demonstrações. Você já viu como a sua mulher fica brava quando você é grosso, quando você responde com grosseria? Mulher nenhuma suporta a grosseria, porque isso fere a índole da mulher. A mulher, ela precisa se sentir amada, porque foi essa a jurisdição que Deus te deu. Ame a sua esposa. É igual você não se sente totalmente destruído quando ela te desonra? Porque a mulher precisa honrar o marido. Se vocês viverem isso em Deus, o propósito para a vida de vocês dois nunca vai ser destruído. Vamos ler Neemias? Olha o que acontece. Neemias então vai reconstruir o muro. E olha só, no 4 diz assim: Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Gente, eu acho lindo Neemias, porque era como se fosse um diário de uma reconstrução. É alguém, ele mesmo falando. Por isso que Neemias é um livro a ser estudado, chorado. Ele diz, Sambalate, olha só gente, ficou furioso
quando soube que estávamos reconstruindo um muro. Quando o inimigo olha para a sua vida e começa a ver sinais de reconstrução, ele fica furioso. Você já viu quando você vai orar? Você está vendo alguma coisa estranha? Não, mas eu não... Aí você não, vou orar e jejuar por isso. O que acontece? Uma amiga minha me mandou uma mensagem outro dia de madrugada, desesperada. Eu estou mal. E eu falei para ela, por quê? Porque eu não quero ganhar o mundo e perder a minha casa. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela é uma mulher de Deus, muito sensível. Ela falou, olha, Vivi, eu não sei, tem alguma coisa estranha com meus filhos. Eu falei, mas teus filhos são ótimos. Não, mas tem alguma coisa estranha. Há uma urgência no céu, no meu coração, eu preciso me mover. E aí, eu conversando com ela, algumas direções juntas, nós fomos colhendo em Deus. E uma das direções que nós recebemos naquela conversa, eu falei assim, coloca o teu menino numa aula, quem sabe, de algum instrumento. Quem sabe nasce um adorador, um menino que ama Deus. Nossa, aí ela falou, tu falando assim, eu lembrei, o meu filho ama bateria. Falei, uau, vamos então para uma aula. E ela rapidamente orou, Deus deu a direção, contratou, professor. O menino andou de bicicleta no dia, quebrou o pulso, não pode fazer. Eu pergunto para você, as trevas estão de brincadeira? Aí eu olho para esse menino e eu penso, quem é esse menino? Que o diabo quer quebrar o pulso dele para ele não tocar bateria. Quem é esse menino? E se nós não estamos atentas? Quebrou, nada. Em nome de Jesus, esteja atenta. As guerras são reais. Ele indignou-se, e olha o que ele fez. E zombou dos judeus. Olha o que o diabo faz. Disse na presença dos seus companheiros e dos oficiais. Ele falou assim, o que esse punhado de judeu fraco pensa que está fazendo? Olha o que o capeta fala. O que esse bando de gente aí crente aí? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia só, porque ofereceram algum sacrifíciozinho. Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas, que tiraram de um monte de entulho. Sabe o seu passado? Sabe as ruínas da sua vida, os entulhos? Eles são usados para restaurar os muros. No 3, Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou. Aí sempre tem o outro, né? O outro ficou do lado do Sanbalat e falou, cara, uma raposa nesse muro, o muro cai. Basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Olha a afronta. E a pior afronta é aquela que ridiculariza a gente. Você passou por isso? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, certo? Por que falou isso? Porque o diabo ia usar a carne e o sangue para afrontar a gente. Mas que a nossa luta não era contra pessoas. Mas as pessoas seriam usadas para nos afrontar. E quando, não sei você, quando você é afrontado com zombaria, algo dentro de você mexe, você quer responder. Outro dia na internet uma pessoa me descascou. Falou tanta bobagem, eu falei, não me conhece. Ai, que vontade de responder. Meu dedo. Mas eu aprendi uma vez. Um homem de Deus falou assim para mim, nunca responda. Dobra o teu joelho, nunca responda. E olha no 4 o que Neemias faz. Então, orei. Neemias respondeu. Neemias se justificou. Ele disse, então eu orei. Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles. E que eles
próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Neemias não respondeu, ele orou ao seu Deus. Eu estou te dando uma chave poderosa hoje. Foque no propósito, não no inimigo. Sabe por quê? Sanbalat só queria distrair Neemias para que a reconstrução do muro demorasse. Você vai ver lá no 6 que a oposição continua. Primeiro eles disseram, não vai dar nada. Quando eles viram que o muro ia ficar pronto, eles se desesperaram. E eles começaram a planejar, fazer mal. E sabe qual era o plano dele? Neemias, desce da restauração, desce aí do muro, quero falar com você. E ele queria simplesmente matar Neemias. Sabe aquele tipo de pessoa? Eu quero conversar contigo, vem cá, vamos conversar, vamos resolver. Cuidado, porque às vezes são pessoas que vão lançar palavras de morte sobre a sua vida e te tirar de uma postura de restauração. Já teve épocas da minha vida que eu estava a pessoa me chama para conversar, Deus fala comigo, não, agora não. Tu está num projeto, tu está num tempo de restauração, não. Foque no propósito, não no inimigo. Sabe por quê? Porque na hora que as ruínas estiverem todas reconstruídas, inimigo nenhum vai entrar dentro da sua vida, da sua casa, da sua família. Eu quero falar para você que é mãe aqui. Esteja atenta aos seus filhos. Atenta aos seus filhos. Quem são os seus filhos? Quais são os sonhos de Deus para os teus filhos? Você só está preocupada com os teus sonhos sobre eles. Não seja uma mulher que pensa só nos seus dias, mas uma mulher que é geracional, uma mulher que deixa um legado. Em nome de Jesus, não aborte os propósitos de Deus para você e nem para a sua casa e para a sua família. Deus está levantando mulheres hoje aqui. Deus está levantando homens e mulheres que estavam desanimados, totalmente fragilizados, querendo desistir. Deus está falando para você, não desista. Eu estou com você, eu estou te dando armas para você lutar. Eu estou te dando armas nessa noite para você lutar. Enquanto eu orava por essa reunião, Deus me falou, eu estou levantando um exército. E nas fileiras tinham vários lugares vagos. Eu falei, Deus, o que é isso? São homens e mulheres que estão querendo desistir, filha. Deus está te dando a farda novamente hoje, mulher, homem que está me ouvindo. Para você entrar nesse lugar, não desista. Há um fruto que você consegue ter só quando você persevera. Eu quero te encorajar nessa noite a entregar isso para o Senhor. Queria chamar o grupo de louvor aqui. Enquanto nós cantamos. O Espírito Santo vai começar a trabalhar no seu coração. Não deixe nada te roubar do propósito de Deus. Não deixe nada te roubar daquilo que Deus tem para a sua vida. Não se esqueça que você pode perder se você não estiver ligada no propósito do Senhor. Quantas mulheres estão me ouvindo e você pensou em desistir hoje? Você está cansada, parece que a sua vida com Deus está escorrendo pelos seus dedos. Você não consegue tempo, você não consegue orar, você está perdida no meio disso tudo. Tem pessoas que no meio dessa situação toda estão numa transição. Deus está falando comigo isso. Deus usou toda essa situação para transicionar você. Deus está mudando você. Deus está tirando você de um lugar e colocando você em outro lugar. Tem pessoas que só podem ser movidas no meio da tempestade. E o Espírito Santo está movendo e reposicionando. Ele está trocando algumas pessoas de lugar e colocando você dentro do propósito outra vez.
trazendo você de volta para o propósito do Senhor. Senhor, nós olhamos para Ti, Senhor, nessa noite, nós oramos a Ti. E nós entregamos toda a afronta, Deus. Toda a afronta, toda a zombaria, todos os inimigos do nosso propósito. E nós nos levantamos em Ti, sabendo que a Tua promessa, as Tuas palavras nunca, nunca falharão. Que se cale todas as outras vozes. Que se cale agora e só a voz do Eu Sou. Só a voz do Eu Sou na nossa vida. Senhor, os ouvidos espirituais agora sejam destravados em nome de Jesus. Homens e mulheres leprosos espiritualmente insensíveis, cambaleando de um lado para o outro, sem destino, sem saber o que fazer. Firma agora os joelhos que estão fracos, os pés que estão doendo. Toda lepra é arrancada agora pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A sensibilidade volta agora no teu espírito. Em nome de Jesus. Abre a boca dos profetas, Deus. Levanta, Deus, aqueles que estão edificando a tua noiva, a tua casa. Levanta os teus homens e as tuas mulheres. Levanta os teus homens e as tuas mulheres, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Essa família agora que está ouvindo essa palavra. Essa palavra agora, Deus, vem para curar casamentos, curar famílias. Homens que estavam desistindo da sua casa para viver uma aventura. Deus está falando para você, homem. Eu quero fazer com você uma história, filho. A sua carência, as suas faltas não é nenhuma mulher que vai te dar, mas sou eu. Eu estou te chamando para perto, filho. Eu não te rejeito. Eu te chamo para perto. Tem mulheres que estão me ouvindo. Você está tão magoada, você está tão focada nas suas feridas. Você não acredita mais em amor, você não acredita mais em nada. Você só sobrevive. E Deus está falando para você: ei, eu tenho muito mais para você do que sobreviver. Eu tenho muito mais. Eu tenho muito mais. Quando você se entrega para mim, é como que você morresse. Você morre para você mesma, para suas vontades. E você vive através de mim. O Espírito Santo está aqui. Eu vejo uma unção, um óleo de restauração tão grande. Tão grande. Uma restauração tão grande. O Espírito Santo. Papai está falando para você: ei, ninguém vai roubar o propósito. Ele é seu. Ele é seu. Tem uma doçura do céu. Deus está desarmando guerras agora. Eu vejo o Espírito Santo desarmando guerras. Desarmando confusões. Desarmando. Você ia responder, não responda. Ele está desarmando. Ora, ai, o Espírito Santo está aí, desatando. Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso. Será que você pode fechar os seus olhos onde você está? E só deixar o Espírito Santo tocar em você? Ele vai aquecer o seu coração outra vez. Ele vai aquecer. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus tocando alguns adolescentes. Essa geração que está agora com 15, 16, 14, 13, 17. O Senhor ama eles. Eles têm algo que vai florescer daqui a alguns anos. E nunca se viu tanta guerra contra eles. Eles são bombardeados de todos os lados, para que eles desistam do propósito. Para que eles desistam do propósito. E é como se fosse um espírito de Moloque que quer matar a coisa antes de acontecer. Eles sofrem guerras que você não tem noção.
Eles sofrem pressões de Sanbalates e Tobias o tempo todo que você não faz ideia. E às vezes nós estamos tão desapercebidos das guerras. E deixamos crianças pequenas guerreando. E eles perdem. Eu não sei se você tem filhos adolescentes na sua casa agora. Se você tem. Se ele não está do seu lado, se ele está no quarto, no celular, jogando videogame, depois você vai lá. Abraça o seu filho, diga que o ama. Pare de tentar evangelizar o seu filho com as suas palavras, se você não faz com a sua vida. Você quer que ele faça o que você fala, mas você vive longe de Deus. E cobra o que você não vive. A misericórdia de Deus cai sobre ele, mas o juízo sobre você. Se levante como um pai e uma mãe, cheio de Deus. Se tem alguns adolescentes aqui me ouvindo, você está me ouvindo? Você foi escolhido. Você nasceu numa época de muita promiscuidade. Alguns anos atrás, no Brasil, existiam grupos de danças. Você foi gerado numa época difícil, mas você tem uma resposta para um tempo vindouro. O Senhor te escolheu e te chamou de uma forma maravilhosa. Você se sente rejeitado na escola. Você às vezes faz coisas que você não queria fazer só para ser aceito num grupo. Deus fala falando assim, você não precisa fazer nada, eu aceito você, do jeito que você é. Tem adolescentes, meninas e meninos que estão me vendo, você está com depressão e não tem nem coragem de falar para os pais, você se corta escondido. Você já premeditou suicídio várias vezes e ninguém sabe. O Espírito Santo está aí desarmando você. É como se ele desarmasse uma bomba, ó, ele arrancou um fio. E agora você está livre. O Espírito Santo está aí. E sabe o que ele está fazendo? Ei, eu quero te chamar para o secreto. Eu quero te chamar para o secreto. A Vitória está aí? Vitória, vem cá. Ele quer te chamar para o secreto. E ele vai revelar segredos no teu coração. Coisas que tu nunca imaginou. Ele vai começar a revelar. A tua geração é muito preciosa para ele. É como ouro na mão do ourives. O Espírito Santo quer muito você. Quer muito você. Quer muito você. Quer muito você. Eu também tenho uma de 16 anos. Que sofre pressões. Que tem renúncia. Que chora. Eu também brigo. E que também está querendo vencer. Que quer ser uma resposta. Eu levanto agora um clamor pelos adolescentes desse Brasil. Das nossas nações. Eu levanto um clamor agora. O Senhor está começando a levantar adolescentes e jovens. Com uma unção maior, uma sede maior, uma fome maior. Ele está começando a chamar vocês para o seu quarto, para algo novo, para um fogo maior e por uma sede maior. Ele está começando a derramar uma unção tão doce. Ele está começando a mostrar que realmente Jesus é, que não é uma religião, não, e sim um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento verdadeiro. Jesus está começando a chamar os adolescentes desse Brasil, dessa nação. Não tenha medo, levante, vá, não tenha medo. Não tenha medo. Se você se sinta diferente na sua escola, onde você está, é porque você foi escolhido. Você foi escolhido. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Senhor, começa a derramar.
Começa a derramar nos adolescentes agora. Xere cantore barabarara sore cantere barabarara chore cantere bara. Vá, vá, agora, sinta, vá, Jesus. Xere cantore barabarara sere cantere barabarara chore cantere barabarara sore. Oh, santo, santo, santo. Xere cantore barabarara sere. Tem crianças aí? Tem criança na sala? Bota as crianças pra frente da TV agora aí. Na ministração, no celular, onde você está. As crianças são sensíveis à voz de Deus. Ei, crianças, chama eles, rápido. Isso, crianças. Jesus ama vocês. Ele falou, não impeças que eles chegam perto de mim, porque eu os amo. E o reino é deles. Você, criança, Jesus ama você. Será que você pode dizer que também ama Jesus? Hein? Você que está com seus filhos, abrace os seus filhos. Abrace, comece a ministrar sobre o coração dos seus filhos. Os bebês, tem bebês aí? Bebês de colo, recém-nascidos. O perfeito louvor sai deles. Eles são exatamente quem Deus os chamou para ser. Os bebês, Deus, levanta sobre eles a tua glória. Você está falando comigo que está escondendo uma geração de bebês dessa época que nasceram. São libertadores de um futuro próximo. Em nome de Jesus, que a bênção venha sobre a tua casa e a tua família. Deus não quer curar só você, Deus quer toda a sua casa. Deus quer levantar a sua família para curar famílias. Deus quer levantar a sua casa para um bom propósito. Seja cheia da presença de Deus. Você está aí na sua casa? Levanta a mão sobre a sua casa e diz assim, essa casa pertence ao Senhor. Essa casa aqui é do Senhor Jesus. Aqui o inimigo não vai roubar. Aqui ele não vai tocar. Os meus filhos, o meu marido, a minha casa é tua. Fala isso com autoridade na sua casa agora. O Espírito Santo vem sobre você. Eu te abençoo. Eu te abençoo nessa noite. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima quinta, que a glória de Deus invada o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.